Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana. E o Grêmio ontem, oficializou já. Estava encaminhada a sua classificação, vencendo com o mesmo score do primeiro jogo, jogo de ida lá no Defensor del Chaco, no Paraguai, vencendo por 2-0 o Guarani. O Grêmio agora que terá o Santos como adversário nas quartas de final da Libertadores da América. E, inclusive, já definidas as datas e horários, dos dois jogos aí, o primeiro jogo na Arena e o segundo jogo na Vila Belmiro. O Grêmio que agora tem aí também a preocupação, já está em zona de Libertadores no Campeonato Brasileiro, subindo na tabela, e tem um time daí já lá em parte de baixo do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama. E o Internacional que vem a 6 jogos aí, juntando, exceção ao jogo que venceu contra o América, pela Copa do Brasil, mas um jogo que acabou sendo decidido depois nos pênaltis e perdeu a sua classificação. O Inter que vem com 6 jogos sem vitória, numa situação extremamente complicada, já também sua classificação praticamente encaminhada após a derrota pela Libertadores da América, Boca Juniors na última quarta-feira. E o Inter, em termos de Campeonato Brasileiro, que vai enfrentar nada mais, nada menos que até ontem era o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. Mas com a vitória do São Paulo de ontem diante do Goiás, assumiu a liderança, é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E o Inter com problemas aí, falando inclusive em equipe alternativa para jogar essa partida de domingo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E o Grêmio jogando com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro aqui em Porto Alegre, na Arena. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, interagindo. Importante que você também, além de interagir, compartilhe nos seus grupos, peça que seus amigos também compartilhem para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora completou recentemente 2 anos do ar, emissora genuinamente gaúcha, mas focada nos assuntos Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você editar a RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação, é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é um seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só do que mais do que centenária, São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje, recebendo aqui Raul Godoy com 2 L, hein? Te mete, hein? É para qualquer um, hein? Godoy com 2 L é uma categoria. E no final. Sim, Godoy, né? Gustavo Vitorino. Com centros do T. Não, com centro, Victorino. Isso, Victorino. E Flávio Fiorin. Tem alguma... Se quiser emendar, tem Schaeffer no meio. Flávio Schaeffer Fiorin. Maravilha. Nossos Dois Toques de hoje, então, com os companheiros Godoy, Vitorino e Fiorin. Bom, vamos começar pelo Grêmio, O Grêmio que ontem apenas oficializou a sua, já tinha encaminhada a sua participação nas quartas de final da Libertadores da América, havia vencido o Guarani lá no Paraguai, Defensor del Chaco por 2-0, e ontem repetiu, Repetiu, até não com sua equipe titular, mas repetiu o mesmo história. O Grêmio teve uma facilidade, o Grêmio que realmente vive um grande momento. Aí, olha, é semifinalista da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores da América e está aí já na zona de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Definitivamente decolou, como o Renato disse que ia decolar. Mas o jogo de ontem, Vitorino, apenas confirmou aquilo que o Grêmio já tinha. O Grêmio foi burocrático, Cumpriu tabela, jogou naturalmente, foi uma partida em que o Grêmio... todo mundo viu, o Grêmio não fez esforço.
O Grêmio jogou o que vem jogando em partidas convencionais, onde não precisa buscar resultado, joga naturalmente. Foi uma vitória... Só fazendo um sinal aqui, só um sinal só para o monitor aqui, para a gente só para regularizar o monitor aqui. Então, mas assim, o que chama atenção, viu, Cadu, é o fato de que a garotada do Grêmio, esses meninos que estão entrando, eles estão conseguindo uma coisa que é muito difícil quando você muda muitos jogadores e tem uma temporada muito atípica como essa. O Renato está conseguindo fazer esses meninos entrar no time e jogar de acordo com o que o time precisa. Deixa eu tentar me fazer entender. Ninguém entra e, é o meu estilo, eu vou jogar do meu jeito, eu vou... Não. Esses meninos estão entrando e estão cumprindo rigorosamente o que o Renato está mandando fazer. Se o Renato disser para um deles, não passa do meio campo, ele não vai passar. Mesmo que seja um jogador habilidoso, possa chegar bem na área. Mas o Renato diz, não passa ao meio campo, não passa ao meio campo. Então, assim, eles estão não apenas cumprindo à risca o que o Renato está pedindo, mas principalmente estão mostrando um bom desempenho, mostrando resultado. Minha perspectiva, Cadu, é de que o Grêmio já está pronto para 2021 e encaminhado para 2022. Porque essa garotada que está aí, quem sair vai render muito dinheiro. E aí já se... Bom, o Jean-Pierre hoje, né, a valorização do Jean-Pierre e só vai aumentar, né? Depois à medida que o jogador estiver em seleção brasileira... Depois do que o Tostão disse dele, né? E a lesão não foi grave, menos mal, né? Ele vai, inclusive, ele mesmo nas redes sociais ontem já disse que estava bem. Ele está relacionado para o jogo contra o Vasco domingo, deve entrar apenas no segundo tempo. É um problema a menos para o técnico Renato. E, como você bem mesmo disse, né, Gustavo, a gurizada deu conta do recado, foi um treino de luxo para o Grêmio, que agora pega o Santos, mas agora, no domingo, vai tentar pelo menos colocar o que tem de melhor contra o Vasco, e com uma combinação de resultados, né, e o Grêmio ganhando do Vasco, que essa é a tendência, o Grêmio pode terminar em terceiro lugar. E que o Fiorini falou também a respeito... É uma perspectiva bem plausível. É que o Fiorini comentou aqui, o Gustavo também, o que está acontecendo com o Grêmio hoje é que teria que ter acontecido com o Internacional, os guris da base. Né? O Internacional ficou numa situação de que há anos atrás tinha um respaldo da base. Até hoje o Internacional tem. E o Grêmio conseguiu pegar essa gurizada da base e formar um time com 1 ou 2 ou 3 jogadores mais experientes. O que hoje o Internacional tem 1 ou 2 da base, se é quando jogam, né? Com 8 ou 9 ou 10 jogadores fora do Internacional. Quer dizer, não tem aquele, como se diz, sangue vermelho. Né? O que falta para o Internacional é hoje isso. A resposta. E o time do Grêmio hoje, ontem, mostrou que é um time que tem garra, que tem fibra e está vencendo jogos, todo mundo está vendo. O time do Grêmio é a cara do seu treinador. E tem nesses meninos aí, o principal setor da equipe, que é o setor criativo. Né? Com o Jean-Pierre, com o Darlan e com o Matheus Henrique. Não estou nem falando do PP lá na frente. Não estou nem falando do PP. Esses 3 jogadores de meio campo aí, que é o setor criativo do Grêmio, e o Jean-Pierre modificou totalmente o Grêmio a partir do momento que ele assumiu a titularidade, né? Ele vinha com alguns problemas, o próprio Renato falou na coletiva no jogo contra o Goiás, na segunda-feira, teve uma conversa com ele, que ele tinha que entender, porque isso só ia reverter favoravelmente a ele e, consequentemente, o Renato disse assim, eu queria ter jogado com ele na época que eu era jogador. E como o próprio Tostão falou, é um jogador que o Ligeirinho vai estar em seleção brasileira, vai estar mais valorizado, quer dizer... Daqui a pouco está na Europa já. É mais um ativo que o Grêmio tem, mais um cheque em branco que o Grêmio vai ter. E ele deve isso ao Renato. Vamos lembrar um ano atrás que o Renato dizia a todo mundo, porque o Jean-Pierre, porque a habilidade, perna direita, perna esquerda, Renato disse, falta ele entrar na área. Agora está jogando mais perto da área. De um ano para cá ele está fazendo gol. Agora está jogando mais perto da área. Ele está fazendo gol. Batendo de longe. E o Grêmio cresceu na hora certa também. Né? Então, assim, por que essa garotada também está dando muito certo, Cadu? E eles entram e parece que já estão vestindo a camisa não sei quanto tempo. Mas aí, Vitoriano, o treinador já está 4, 5 anos. Mas aí é que eu digo sempre, tu botar menino de base num time
é que está desarrumado, tu acaba prejudicando. Ou seja, tu bota... Não que ele não tenha condições, não tenha potencial, tem, mas só que aí a pressão é maior, a pressão vem em cima do time. E por isso o Internacional, Godoy, né? E aí tu sabe melhor, né? Porque tu é um conselheiro, viveu em muitas diretorias. O Internacional passou por um processo assim... Olha, terrível com a gestão Vitório Pífero, que acabou com o clube em todos os sentidos. Ainda não pagou a conta, né? E aí houve, por parte da atual diretoria, que pode ter sido seus erros agora no final, mas, ou seja, no início pegou completamente o Internacional, foi parar no Ministério Público. Foi parar no Ministério Público. E ainda está, né? Sim, e ainda está. Você, com as categorias de base detonadas, né? Onde o seu Vitório Pífero botou o seu gerente pessoal do banco para ser o responsável pelas categorias de base do Internacional, e tu não podia formar atleta. O Internacional tem meninos surgindo ainda, mas evidentemente nem dá para se comparar com o Grêmio que vem aí numa gestão de quanto tempo aí Agora, Cadu, tem um negócio. O presidente Internacional... Até porque a categoria de base tu não forma assim da noite pro dia também. Pegou o Inter na segunda divisão também, né? Ele tinha problema de dinheiro, mas eu quero levantar uma questão aqui, já que é para botar pimentinha no angu, vamos dar uma sacudida. Vamos partir do princípio de que, tá bom, o Inter não tinha um time, a estrutura, os jogadores da categoria de base subiram, foram para outros clubes. Quem das categorias de base do Inter estourou nos últimos 5 anos em outros clubes? Vamos puxar pela memória. Então nós temos um problema de que, com exceção daquele meio-campo do Santos, que agora está no Palmeiras, me fugiu o nome agora do menino. Sacha? Não. O Sacha está no Atlético. O Sacha está no Atlético. Da base. O Sacha saiu já O Lucas. Lucas. O Lucas. Foi o único jogador que saiu do Inter verde e foi estourar lá fora. O Ricardo Goulart também saiu do Inter. Todos os demais... Sim, mas tu sabe... Não, mas o Ricardo Goulart também. Teve esses dois outros garotos que também eram tidos como... Porque aí o Gustavo Rodrigo, Ferrarese, tudo foi emprestado. Ninguém foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, depois não jogou absolutamente mais nada. O Grêmio negociou o jogador... Rodrigo. Me parece que tem mas problema de qualidade. o Grêmio negociou o TT, que vai render muito ainda, tá arrebentando lá, né? Tá fazendo gol lá. Que nem jogou. Que nem jogou. Não, tá fazendo gol. Agora, não, a questão se fizesse referência, jogador do Palmeiras, porque isso é gestão. E o Falcão tinha posto ele quando era o técnico. Sim. Depois, ele pertencia a um grupo de empresários. Exato. Pertencia a um grupo de empresários e o Internacional tinha o direito de exercer isso pagando 1 milhão na época. O Internacional não quis pagar. Não quis pagar. E aí ele saiu... Depois deu aquela volta saiu toda. Saiu a troco de banana. Não, porque não quis pagar. O Internacional... Aquela gurizada que foi campeão da Copinha. Mais do Grêmio, não, mas tem muitos jogadores. O Internacional é campeão da Copa São Paulo. Pois é. E não foram aproveitados. Mas essa é a questão. Onde o momento da equipe não é bom, é o ditado que eu digo sempre. Num time arrumado... O ruim fica bom e o bom fica ótimo. O time desarrumado é o contrário. O ótimo fica bom e o bom fica ótimo. Mas vamos ver os gols da vitória do Grêmio ontem, né? Com gols dos meninos da base, né? Esse foi o primeiro gol, né? O Ferreirinha. Ele deu sorte, né? Não ia começar, o Luiz sentiu no aquecimento. É uma linha de impedimento ali que foi na hora mesmo. Mas ele não participou da jogada. O pé do jogador do Guarani está dando condição. O pé. E o Grêmio que já tinha vantagem 2-0, né? No acumulado já estava 2-0. Administrou o gol no início da partida acabou. Né? O gol foi aos 3, mas só foi confirmado aos 7, né? Ali parecia linha de passe de treinamento. Mas olha a bola que deu o Jean-Pierre. Olha aqui, ó. Isso aí o Mário Sérgio, que chamava o Mário Sérgio de Vesgo, né? Ele olhou para um lado, o próprio Ronaldinho, que tinha aquela de olhar para um lado e bater para o outro. Olha a metida de bola. O Rodrigues entrou, já fez mais um. Você vê que os gols saíram de extrema facilidade, linha de passe, trocando bola. Não teve balão na área, não teve jogada no chão. E bateu no segundo tempo também, né? Sim, teve jogador expulso até, né? Abriu a caixinha no segundo tempo, o Guarani. A essa altura. E você vê, quem está fazendo os gols, quem está dando os passes, garotada. Então, assim, vamos tentar ver quem do Internacional que foi mal aproveitado no Inter,
Não tem. Então, parece que tem alguma coisa nas categorias de base do Inter que não é só o aproveitamento em cima. Vitorino, eu acho que Vitorino, tudo é... falta o controle de qualidade. Não, Vitorino, não é. Vitorino, tudo é gestão. Não. Tudo é gestão. Não adianta gestão sem qualidade, Cadu. Tem que ter jogador. Pode ter a melhor gestão do mundo, mas não tem jogador. Não são aproveitados também. A categoria de base é o grande potencial e o manancial financeiro. Agora, se tu entrega, que nem a gestão Vitória e Pipo entregou na mão do seu gerente... Né? No seu banco particular. É o que eu estou dizendo. O problema... Mas isso é gestão. Sim, mas a gestão tem que priorizar jogadores com mínimo de qualidade, material humano. Não adianta ter uma gestão maravilhosa e pega o Zé dos cachorros lá não sei onde que não joga nada. Mas tu tem gestão, tu vai ter uma categoria de base. O Internacional sempre... quantos jogadores o Internacional formou de base em momentos, em momentos que estava bem, a gestão do clube, o clube estava bem. Quantos jogadores o Internacional... Pô, o Internacional foi campeão na época com quantos jogadores da base? O Tyson, agora que está voltando, Neymar... Tyson, Diego Carvalho, nossa senhora, era outra fase, outro momento. Os exemplos são maravilhosos. Só um pouquinho, Vitor, como o Grêmio, em determinado momento, teve um momento ruim da base. O Grêmio passa hoje e a formação desse jogador. Mas o Grêmio lá atrás teve um momento ruim que não fazia ninguém também. Sim, mas a verdade é a seguinte, depois do título da Libertadores de 2010, tem um planejamento, né? O Internacional desandou. Sim. Depois do título da Libertadores de 2010, o efeito Mazembe, acho que colocou um carimbo no Inter, que o time, Vitorino, a última década... Vitorino, ali era gestão Vitório Pífero. Sim. Ali era gestão Vitório Pífero. Sim, e onde é que chegou a gestão Vitório Pífero? É que eu não quero... Chegou no Ministério Público. É que eu não quero exclusivamente depois pegou a gestão de Giovanni Luigi também, logo em seguida. Depois teve a reinauguração do Beira-Rio, muito investimento. E o Cadu tem razão. Tem que ter uma boa gestão. Não adianta ter jogadores bons se tem uma má gestão, porque aí um depende do outro. Né? Vai dar problema. É a mesma coisa que tu pegar um jogador que não jogou nada no Internacional, vai para um clube maior e joga bem. E do Grêmio é a mesma coisa. Tem vários exemplos aí durante todos os anos que se passaram. Olha aqui, até tem a participação, você gosta de botar a participação. O Ailton Cardoso, o Inter gasta milhões com categorias de base e não revela ninguém. Uma tragédia. O Ideraldo Correia. Nossos dirigentes colorados têm uma soberba. Né? Tá bom. Agora gastar muito dinheiro, não. O menino que foi destaque na Taça São Paulo, Cezinha, não se aproveitou também, né? Sim, foi parar, não ficou, foi parar no Botafogo. Mas vamos ver o que o Renato... Olha, o Grêmio chegou a 15 jogos sem perder, hein? 15 jogos sem perder. O Renato fala exatamente sobre isso. O Grêmio está invicto a 15 jogos por causa do grupo do Grêmio. Todos os jogadores têm sua importância. Independente de A, B ou C. 1, 2, 3 jogadores não jogam sozinhos. Então, nós temos um grupo. E a cada jogo é sempre uma equipe diferente. Todo mundo se entregando, todo mundo querendo, todo mundo buscando a parte tática, a parte técnica, a parte física. E isso que é o mais importante de tudo, a entrega dos jogadores. E a partir daí, naturalmente, as qualidades de cada jogador, elas aparecem naturalmente. Então, tem uns jogadores que têm uma qualidade maior, mas nem por isso são somente eles que são os responsáveis pela boa atuação da equipe. Todos eles, cada um com sua responsabilidade, cada um com suas qualidades. Nós temos um grupo muito bom, sempre falei isso para vocês. Nós temos um grupo de bastante garotos que nos ajudam bastante. Temos um grupo de jogadores mais experientes que nos ajudam bastante. Eu gosto de trabalhar assim, com experiência e juventude. Então, o grupo do Grêmio está de parabéns. Eu sempre falei isso para o presidente, lá atrás ainda, no momento que a gente não vinha conquistando as vitórias, eu falei, pode ficar tranquilo, presidente. Nós estamos com 8, 10 jogadores no departamento médico. Daqui a pouco esses jogadores vão sair. O nosso grupo é muito bom, nosso grupo ele é muito forte. E no momento que todo mundo estiver disponível, à disposição do treinador, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer. Foi o que o Renato falou e está se confirmando agora. E a questão também que ele abriu e disse assim, olha, aí a entrega dos jogadores, as individualidades crescem exatamente nisso. No momento que as individualidades aparecem, ela cresce e quando integra, existe essa entrega, né? E o coletivo funciona. Não adianta as individualidades também quando o coletivo não funciona. E esse é o posicionamento. E ele sempre cobrou, né? Sempre disse, ou melhor, fez essa colocação.
E a questão do grupo, né? Girar o grupo. Até esses meninos hoje, o Darlan, o Jean-Pierre, que é o setor criativo do Grêmio, e o Mateuzinho, e mesmo assim haverá um rodízio. Mesmo com esses 3 jogadores jovens, haverá um rodízio com esses jogadores. Então, é a questão do grupo, como ele sempre disse. Agora, referentemente ao Internacional, quando o Cudê assumiu o Internacional, a gente, no transcorrer dos dias, a gente foi vendo que ele não gostava muito da categoria de base, de pessoal mais jovem. Então, ele tinha praticamente uma posição. Assim, eu tenho jogadores que vão se alinhar comigo, Paolo, Saravia, Bosquila e tal. E tinha muito guri que estava começando, inclusive da Taça São Paulo, que não foram aproveitados no período do Cudê. Quando falava em Yuri Alberto, nem pensar. Depois veio o Maurício, não era a contratação dele. Então, tudo isso aí repercute na equipe, repercute no time, propriamente dito, né? Porque querem jogadores já mais experientes e deixam os guris da base, entre aspas, no banco. Não, mas é a necessidade. Aí, faltando 5 ou 6 minutos, colocam. Bom, sem falar no D'Alessandro, né? Nas coisas mais absurdas que se viu. Sim, e agora mais absurdo, jogador que comunica. O D'Alessandro foi o melhor jogador contra o Boca no primeiro tempo e saiu no segundo. Mas é um jogador que não era utilizado. O jogador que era reserva, não era utilizado. Aí ele comunica que sai, isso é um direito do jogador, resolveu. Claro. Ou seja, agora no final do ano, antes do término das competições, e aí ele passa a ser titular. Né? Esses contraditórios internacionais que não dá para entender. Mas o Grêmio ontem também já conheceu o seu adversário, né? É o Santos, é um clássico brasileiro, nas quartas de final da Libertadores da América. E o Renato fala exatamente sobre isso, seu adversário brasileiro. O jogo de Libertadores não tem favorito, não tem vantagem. Seja ele um adversário estrangeiro, seja ele um adversário brasileiro. É lógico que a única vantagem que a gente leva é porque a gente conhece bem a equipe do Santos. Nós somos 2 equipes grandes do futebol brasileiro, tanto é que estão muito bem também no Campeonato Brasileiro. Será um grande confronto, um confronto de 180 minutos. Eu acho que o mais importante de tudo, que são 2 grandes clubes brasileiros e o nosso país, mais uma vez, está muito bem representado nas quartas. Eu acho que vai ser, talvez, um dos jogos, um cruzamento dos mais fáceis para o Grêmio, porque o Santos está num período de lomba abaixo. Não. O time do Santos é ruim. O time do Santos é ruim. Tem o Marinho Caicai? Ele não foi desclassificado pela LDU por detalhe. Porque o Santos está lomba abaixo, está caindo. Que isso? Cada jogo é um jogo. O Santos está em zona de Libertadores. Cada jogo é um jogo. O Grêmio, com o que está jogando hoje, passa fácil. Não, o Grêmio é o favorito. Não tenha dúvida que o Grêmio é o favorito. Pode até passar, mas agora, dizer, o Grêmio vai ter muito mais dificuldade que teve o Guarani. Olha um pouquinho. Esse jogo do Santos com a LDU foi um jogo difícil mesmo. O Santos viu. Mas cada jogo é um jogo. Né? Mas como disse o Renato, o jogo de Libertadores é diferente. Jogo de Libertadores é completamente... tomar um gol e aí o jogo de Libertadores é completamente... Quantos jogadores já passaram por aqui nesse programa? Jogo de Libertadores é diferente. Existe um motivacional muito maior. É completamente diferente. Não dá para dizer isso, Vitor. Nessa fase é como se fosse o mata-mata da Copa do Brasil. Vai ser a mesma coisa que o Guarani. Anote, o Grêmio vai ganhar na Vila Belmiro, 1-0. 2-1, uma coisa assim. O Grêmio perdeu lá, agora o Campeonato Brasileiro perdeu lá 2-0. Mas olha de que jeito o Grêmio estava. Não, mas como de que jeito, Vitor? Não dá, não, para um time aleijado. O Renato estava pensando na Libertadores, estava com a cabeça em outro lugar. Não. Agora, o Grêmio hoje e o Santos hoje, o Grêmio para mim é favorito, tanto aqui em Porto Alegre quanto lá em Santos. Não, é evidente que o Grêmio é o favorito, mas não dá para esquecer que a Vila é um problema jogar na Vila. Não esqueça que tem um técnico que conhece muito bem o Grêmio, o Cuca, conhece que o Grêmio é um time de Libertadores, que é um time de mata-mata, né? Isso conta, Vitorino. E não dá para levar o Santos assim. O Santos está em ponta lá de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vem crescendo. O Santos tem melhor campanha. Tanto é verdade que o segundo jogo é na Vila, porque... Sabe quantos pontos fez o Santos na geral, na Libertadores? 16, o Grêmio fez 11. Mas ele então pegou não dá para desprezar o Santos dessa maneira. Mais fácil também. Mas não interessa, Godoy. Mas fez, o Internacional tinha tudo para se classificar em primeiro lugar. Sim. E poupou jogadores naquele jogo que Passando pelo Santos, o Grêmio cruza com quem?
Provavelmente com o Palmeiras, não sei, tem que ver. Não, eu acho que tem os argentinos. É Boca ou Inter? O Inter, tu acredita no Inter? Não. Não, ele cruza com o Palmeiras, né? Sim, Cruza com o na Palmeiras. semifinal que seria com Se der Grenal, é semifinal só. semifinal. O que Grenal? Se o Inter passar pelo Boca, se der Grenal, é semifinal. Semifinal é Boca. Vamos ver o Inter ou Boca. Vamos ver como é que fica. Como conselheiro e diretor do Inter, não vou dizer. Como é que eu vou dizer? Mandar conta internacional. O Inter, do jeito que está jogando, do jeito que está, uma esculhambação. Está uma esculhambação, o Inter está uma esculhambação. O Inter tem que torcer para não acontecer nada de absurdo, para ele não ficar correndo o risco de cair para a segunda divisão. Não, isso não acontece mais. Brincando, Estou brincando. Faltam 15 o pior é a turma de baixo, pega a turma de cima, considerando que nós estamos... O pior que pode nem acontecer é que o Vitorino da tabela tá bem complicado. Vitorino não tem nem matematicamente. O Internacional tem 37 pontos. Para não cair, tu tem que chegar a 43. Não tem nem matematicamente. O pior que pode acontecer é tem que ganhar só 2 partidas e perder o resto. Não. Tem que ganhar 2 partidas e perder as outras. Pode perder pré-Libertadores, Libertadores. Mas não. Tem só 4 vagas. O máximo pode ficar no meio da tabela. Um de cada vez só, um de cada vez, senão... Só cai em 4. E tem uns 6 ou 7 ali que estão pedindo para cair. O Inter não é um deles. Vamos ver aí a data e os horários aí dos jogos das quartas de final, Grêmio e Santos pela Libertadores da América. Aí tem os outros jogos também aí, ó. O Santos decide em casa? Sim, tem melhor campanha, tem 16 pontos. É isso que eu falei, o Grêmio tem 11 na geral. Baita jogo em Nacional e River, né? Nacional e River. E aí, quanto título em jogo ali? Aí está o adversário do Palmeiras, Racing ali, Boca, o Internacional. Tudo indica que seja o Boca, né? Claro, aí vai afunilar, aí vai dar Argentino e... Palmeiras e o clube... Libertar. Palmeiras passa. Passa. Libertar, Ali o Palmeiras está encaminhado. O Boca também passa com... O prognóstico mais difícil é Nacional e River, né? Isso é um baita jogo. Se bem que o River tem mais time, né? Sim, tem mais time. O Nacional... Libertadores tem uma coisa. Ele sempre diz, acho que Libertadores, tu não tem que escolher adversário, professor. Não escolhe adversário. Tá? O Nacional andou anunciando lá a negociação com o D'Alessandro. Por exemplo, o River ganhou 1-0, mas um gol de pênalti, a bola bateu no poste, bateu nas costas do goleiro e entrou. Carol andou falando alguma coisa sobre a possibilidade de ter o D'Alessandro, o Diego Henrique. Nacional. Não, Perón? Nacional. Eu acho que é o Nacional. Não, mas o destino dele é Argentina, não tem como. Não, ele já negou. Não, o Uruguai não. Não. Já negou o Nacional? Não, ele já teve proposta. O D'Alessandro é a seguinte situação. O D'Alessandro sabe, com 39 anos de idade, ele não tem mais a capacidade física talvez até por isso que ele está abrindo mão do Internacional, ou seja, nem o futebol argentino, né, que a exigência é muito grande para correr, e ele quer jogar mais 2 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai buscar mais 2 anos para buscar dinheiro. Onde é que ele vai buscar isso? É no futebol árabe, no Catar, é na China. É onde ele vai, esse é o caminho dele. Esse é o caminho dele. Mais 2 anos de futebol. Esse é o caminho dele. Como o Diego Souza ontem, renovou com o Grêmio, vai ficar mais 2 anos no Grêmio e depois vai encerrar a carreira dele. Mas ele vai, porque ele sabe, nesses locais aí, o Arábia, o Catar, o China, o Dubai, tu joga de 10 em 10 dias e toca a bola. E com o talento dele, ele vai botar mais dinheiro no bolso, vai fazer, não vai. Eu não vejo ele jogando na Argentina, porque se ele não vai jogar no futebol brasileiro, ele não vai jogar no futebol argentino. Ele já teve proposta, inclusive, e ele já negou jogar na Argentina. O Uruguai, daqui um pouco, é um futebol. No Chile também, já teve proposta do Chile, que é um futebol mais cadenciado. Talvez ele vá pelo caminho. Mas eu visualizo dessa maneira. Talvez dia 1º de janeiro ele mude do ponto de vista dele, com o atual presidente que for eleito. Tu acredita nisso? Não. Futebol é dinâmico, né? Mas ele tem Hoje a gente está aqui, amanhã não está. Mas ele tem uma baita de uma relação com o Marcelo? Não. Entendeu a situação? Quer dizer, teoricamente pode ter uma bela relação. Ele saiu magoado, todo mundo sabe do Internacional que ele saiu magoado, mas agora, como um novo presidente que for eleito, talvez pode haver uma modificação, né? Porque futebol é isso. Aí, né? eu não. Olha, o D'Alessandro não estou afirmando, uma pessoa de se posicionar. Se ele tomou essa atitude.
Eu não vejo que o D'Alessandro volte atrás numa situação como essa. Mas pode voltar numa outra situação, não como jogador, né? Tá então bom, tem várias conjecturas. Não, mas isso ele disse na coletiva. Que, ou seja, mas inclusive ele já tem o curso de técnico. Mas para isso, para chegar como técnico a uma equipe, e parece que esse é o projeto dele, Sim. Ele mesmo disse, eu tenho que me preparar muito para claro, isso. não tem dúvida. Então ele está dando a entender que ele não vai chegar pelo um time grande. Porque se vê que todos os treinadores que foram direto em clube grande não comeram a carne de pescoço, velho. Todo mundo se arrebentou. Mas ele não comeram a carne. É lá que tu aprende. Só teve um que deu certo, porque, na verdade, ele não era treinador, né? Ele serviu o cafezinho no vestiário, que era o Andrade, com aquele time do Flamengo. Mas teve uma vida o Andrade curta, foi campeão brasileiro, mas ele só serviu o cafezinho. O D'Alessandro tem condições de ser um manager, um gerente de futebol. Sim, não tenha tem, dúvida. Não tenha dúvida que será por aí, né? Mas ele mesmo disse, eu vou ter que aprender para fazer isso, né? Mas como ele deu a entender que ele vai jogar mais 2 anos, o objetivo dele é jogar mais 2 anos, jogar até os 40 e está com 39, aos 40. Futebol, como eu disse anteriormente, é tão dinâmico. Quem é que imaginar que o Cudê, de uma hora para outra, pegasse o boné e fosse embora do Internacional? Já. Depois daquela entrevista que deu de 2 horas. 2 horas. Já tirou o Celta do rebaixamento. Pelo menos agora, né? Vamos ver na continuidade. Se ganhar a terceira consecutiva no Celta, vai ser o recorde do Celta. Né? Possivelmente 3 partidas seguidas. Olha aqui, o Rodrigo Fragoso falando, viu, Tony Zé Batia, Rodrigo, eu também concordo plenamente com o Rodrigo, será um partido, embora o Grêmio tenha o favoritismo. O favoritismo, às vezes, pode nos confirmar. Serão partidas equilibradas entre Grêmio e Santos, mas a partida do Brasileirão não tem como levar em conta, pois com a escalação que o Renato fez, ele sabotou o time do Grêmio. Botou praticamente nos reservas. Não é a questão, não tem, às vezes tu é obrigado a fazer isso. Bom, mas o Internacional, Godoy, o Internacional tem esse jogo, que até ontem era o Atlético Mineiro, era o líder do Campeonato Brasileiro, mas em função da vitória do São Paulo diante do Goiás, o São Paulo assumiu a liderança do campeonato e vem, olha o que está mostrando. Há pouco tempo atrás, a torcida do São Paulo queria a cabeça do Diniz. Né? Já estava cogitando outro técnico, inclusive. O que está mostrando esse ano atípico aí, bom, é o que eu sempre digo, o Campeonato Brasileiro já numa normalidade, tu não consegue manter sempre o mesmo rendimento. Tu tem determinados momentos, depois tu cai, tu retoma, enfim, né? Tu vai numa situação... Claro que o final é que tu tem que estar chegando. Eu não me lembro assim de um campeonato brasileiro tão equilibrado, né? É um ano atípico, todos sabem. E a diferença do primeiro para o 10º são 2, 3 pontos. Tá uma encrenca ali em cima, né? Tudo embolado. Então, tudo embolado. Então, o jogo do Internacional agora contra o Atlético Mineiro é uma incógnita também, porque o Internacional agora no jogo contra o Boca, todo mundo achava que o Boca ia golear o Internacional. Ficou no 1-0, campo molhado, né? O Boca administrando e tudo. Mas no jogo contra o Atlético, eu acredito que nós vamos ter que dar um salto de qualidade aí, né? Apesar que todos os jogos são parelhos, né? Tanto o jogo com o Atlético lá, depois o Bahia e o Botafogo aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu gosto de botar o cabelinho na sopa para ver o circo pegar fogo. Você já não viu isso em 2016? Jogador que erra passe de 5 metros, sempre chega atrasado na dividida. Será que não tem alguma coisa que transcende vestiário? Por exemplo, o Grêmio negociou os salários como dívida futura. Cada um que sai recebe aqueles salários atrasados e o Grêmio conseguiu atravessar a pandemia. O Inter negociou diferente, reduziu os salários. Proposta dos jogadores. Mas a redução dos salários foi dos jogadores. Todos os jogadores. Foram dos porque a redução foi negócio da pandemia e tal. O clube não tinha nenhum tipo de renda. O Grêmio não reduziu. O Grêmio deixou de pagar, mas vai pagar lá na frente. Está pagando. Quem sai, recebe, né? Será que isso aí... E eles se proporam, vamos deixar bem claro, porque o Inter demitiu quantos funcionários na época? Foram 80 funcionários. Ou seja, partiu dos jogadores. A exigência foi, nós reduzimos nosso salário, não me lembro qual é o percentual, com uma condição, que ninguém mais seja demitido. Então não é por aí. Foi essa condição. Agora, o futebol é assim, né? Eu continuo preocupado com esse negócio. Eu não gosto quando porque às vezes a gente vê o time internacional jogando. O que está havendo com o time internacional? Desmotivado? Falta de preparação física? Não é isso que está acontecendo no time internacional.
é que eu sempre aprendi lá no clube de futebol, e principalmente no Internacional, durante todos esses anos, que o técnico tem que estar com o grupo na mão. Mas tinha com o Cudê. Com o Cudê tinha. Agora, com o Abel não dá para culpar o Abel em hipótese alguma, né? Claro que não. Ele chegou aqui para quebrar um galho, como se diz na gíria, né? Que nenhum técnico ia ficar no Internacional até o final do ano sem ter uma planificação. O Abel vem de livre, espontânea vontade. Cara, foi convidado pelo Marcelo Medeiros. Foi mais colorado que muito mais colorado do que qualquer outro. Falar nisso... E a equipe, ele não tem equipe na mão. E os jogadores ainda estão ainda com aquele negócio do Cudê, que o Cudê abraçava todo mundo e jogava por mundo. Entende? Mas era uma planificação que os jogadores jogavam por ele. Hoje está meio... Tá devagar. Mas o Inter na fase Cudê começou a perder também. Sim, foi aí exatamente, quando ele não teve o Paulo, não teve o Saravia e não teve o Bosquilha, o time começou a decair, principalmente contra o Goiás, depois contra o Curitiba. Quando ele viu aquele jogo com o Curitiba 2-2, o Cudê diz assim, não tem mais nada para tirar. Só um pouquinho. Aí dizem, não estou afirmando, dizem que ele chegou para a direção do clube e disse, olha, estou precisando mais jogadores. E a direção do clube disse, não temos condições de comprar. E aí ele se apavorou, pegou o boné e foi embora. Estão se pegando muito aos últimos jogos do Cudê, perfeito. O Internacional foi mal. Só que o Internacional foi, durante esse período, fez grandes partidas. No momento bom, onde o Internacional perdeu lá para o Goiás. Com 10 jogadores. Ou seja, então isso era uma característica como são de todos os times desse Campeonato Brasileiro. Momentos, daqui a um pouco tu tem um aproveitamento melhor, daqui a um pouco tu cai. O Internacional era dessa. O Internacional, no mês de setembro, foi um fracasso. Sim. No mês de outubro, o Internacional teve um grande momento. Exato. Ou seja, então se eu pegar isso que ele estava caindo nos últimos jogos, como já teve depois da pandemia, o Internacional vinha e veio para um Grenal como grande favorito para o Grenal. Estava aqui treinando, o Renato estava no Rio. Chegou aqui, o Grêmio ganhou o Grenal. Então essa questão do Cudê, que já estava caindo, como já fez partidas boas e partidas ruins, vitórias e derrotas, mas o Inter era o líder do campeonato. Sim. Tá? A partir de agora, e isso foi a perda, os jogadores sentiram, tu sabe disso, tem vestiário, os jogadores perderam, né? O lado ruim do Cudê foi isso ter abandonado, esse foi o lado ruim. Agora, quanto ao rendimento, não dá para negar. Né? O Internacional teve, olha aí, em 20 e tantas rodadas, teve lá liderança, dividindo liderança. Agora esse jogo, mas eu quero colocar um sinal nas lideranças do Inter. O Inter tinha 3 jogos a mais que o São Paulo, 2 jogos a mais que o Palmeiras, um jogo a mais que o Grêmio, um jogo a mais que o Santos. Então, assim, essa liderança do Inter sempre por um pontinho ali, a mais, um pontinho na frente, um pontinho atrás, com esses clubes que hoje estão liderando o campeonato com 2, 3 jogos. Todo mundo parelho. Muito parelho. O Serginho, deixa eu até fazer, mas foi o que a gente disse. Viu, Cadu, para não deixar só um pouquinho. O Sérgio Vaz colocou, que é conselheiro, né, que o Grêmio tinha postergado aí, né, postergou o pagamento para 2021. Né, e o Sérgio até informa que o Grêmio, inclusive, mas já pagou esse ano. Mas o Grêmio está com caixa, né? O Grêmio está com caixa, né? E nada melhor que fazer isso para o seu jogador. Só que a questão do Abel, o Abel não estará acompanhando a delegação em Belo Horizonte. Ele já foi testado novamente, né? Ele foi já negativo, seu exame de Covid, mas pelos protocolos da CBF tem que ficar 10 dias. Então, ele completa. Então, já estará à frente do time no jogo contra o Boca na próxima quarta-feira, lá em Buenos Aires. Vamos ver a possível escalação do Inter. O Inter está falando em poupar jogadores. A gente tem uma especulação aí. Essa era uma especulação de equipe. Mas a gente está falando em poupar jogadores. Eu não acredito muito nisso. Eu não posso acreditar. Né? Olha a escalação do Internacional aí, né? Aí dá com os jogadores... Moledo está lesionado? Sim, Moledo jogou contra o Rio. Foi expulso? Então, cumprido... O Internacional agora terá finalmente a zaga que todo mundo queria e todo mundo falava, né? Ele foi expulso. A zaga é Moledo e Cuesta. Mas ali está Zé Gabriel. Não, mas é que o Moledo foi expulso no jogo contra o Atlético. Ele foi no jogo contra o Atlético. Está correto. Então esse é o jogo. É verdade. O amarelo, o segundo amarelo e o vermelho. Esse é o jogo. Esse é o jogo para Belo Horizonte, né? Essa escalação para Belo Horizonte. Belo Horizonte, O Internacional, com uma derrota aí,
o Internacional, inclusive, sai da zona de rebaixamento, né? E aí eu não tenho dúvida nenhuma que a crise vai aumentar ainda mais. Da zona de Libertadores, eu estava falando. O Vitorino estava falando isso. É que os outros times estão ganhando também, está todo mundo com 37. Aí o Grêmio vai ganhar com o seu meio do Vasco, aí já sobe. Acho que o Inter terminar em terceiro. Eu acho que o Inter tinha que pensar em preservar um jogador aí. Agora não é fase de agora não é momento. Não, peraí, deixa eu terminar. O Zé Gabriel, na minha opinião, não é zagueiro. Ele é volante. Essa insistência, o Kudê inventou e gostava por causa da saída de bola, não sei o quê. O Zé Gabriel não é. E a torcida do Internacional está pegando no pé. O primeiro jogo que tiver no Beira-Rio com público, o Zé Gabriel mas esquece que se tivesse público, eu já disse aqui, né? Se esses jogos tivessem público... O Zé Gabriel, ele é volante. Ele é volante, ele não é zagueiro. Não, é a origem dele, Mas quantos volantes saíram e se tornaram zagueiro? Mas não é o caso do Zé Gabriel. Não é o caso dele. Ele é um jogador desatento. O Zé Gabriel não é um jogador médio, né? Por exemplo, o Endo está praticando certos erros que não tem explicação também, né? Ele joga contra o Boca Moisés, e outros jogos também. O Moisés, com todos os defeitos, tem mais vigor. Estão com saudade do Fux, não? Ele foi preparado mesmo para ele. Também não. Ele já tinha recebido uma proposta. Revisão do seu carro na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também as promoções permanentes aí. A permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. E outros serviços também que lhe oferece a Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para fazer a revisão do seu carro, troca de pneus ou outros serviços. E também, né, para a sua tranquilidade, segurança, enfim, você agenda a sua ida até a Casa Pneus. Daí o telefone 51, código de área 33424245. Nosso 2 toques também para o CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Também está aqui com o nosso 2 toques. Vamos botar na tela aí para botar o logo do CPL, né? Para valorizar. Tá aí, Grupo Profissional Liberal. Nosso 2 toques, olha, você tem que reformar sua casa, você quer construir, né? Pessoal do litoral aí, agora chegando época de praia, enfim, sempre tem que dar aquela reformada na casa, né? Aquela manutenção, ou o pessoal que está pensando em construir no litoral, o Porto Alegre, Grande Porto Alegre, então você tem a Franz Construtora. Está aí o telefone, os contatos aí para que você, seja o que for o serviço que você precisar aí na sua casa, aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre ou litoral, então é com a Franz Construtora. Aí o material de construção você adquire onde? Na Ferragem Lampião. Ferragem Lampião tem tudo em material de construção, mas também refletores, luminárias, lâmpadas LED, você tem sempre lá o que precisar na Ferragem Lampião. Mas deu um problema no seu... Isso de maneira presencial, você tem tudo lá, atendimento VIP do Gilberto João Carlos à sua disposição. Mas deu um problema no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for, você quer utilizar o teleentregas, estão aí os telefones, né, para que você receba aí com toda tranquilidade lá na Ferragem Lampião. Olha, o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Uma ferragem profissional, a Ferragem Lampião. Olha só, você tem que fazer o seu teste Covid, então é na H-Pharma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina ali com a Avenida São Pedro. R$150 para uma pessoa. Agora, se for duas ou mais, aí passa para R$130. Agora, você tem que agendar a realização do seu exame. Pelo telefone 51, código de área 3030-0055. 3030-0055. E, olha, pelos protocolos, em 15 minutos você já tem o resultado, teste rápido, detecta aí anticorpos. Então, Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, e agendando pelo telefone, então, 3030-0055. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco do Gaúcho, aquele banco que lhe proporciona facilidade na sua vida. Então, cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Continua aquela promoção aqui, ó, exclusiva no nosso 2 toques, da gráfica impresso
Clique Impresso, que pertence ao grupo Impressul. Olha só esses 3 lindos quadros maravilhosos para decorar sua residência, sua empresa, né? Quadros no formato de 60 por 90, por apenas R$ 119. Isso é dado, é de graça, né? É só você entrar em contato, pessoal do interior. Está aí na tela o WhatsApp para você, 51, o código de área 996 78 15 28. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp também, direto na loja que fica na Avenida Nilo Peçanhas, 2469. E se falar que assistiu aqui no Dois Toques ainda, olha, leva mais um desconto. É uma barbada, tá certo? Então, aproveite essa promoção, essa barbada da Clique Impresso, a sua gráfica, um clique que pertence ao Grupo Impressul. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. Só você digitar a RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com o Raul Gudoli, Gustavo Vitorino e Flávio Fiorin. Vamos fazer aqui o nosso Dois Toques, né? Deixa eu chamar também nossos parceiros para Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos que você tem lá, como micropigmentação capilar. Acesse as redes sociais, principalmente o Instagram da Ciência Estética e Saúde, que você vai conferir os diversos procedimentos que você tem. O telefone está aí na tela para você agendar, né, a sua ida até a Ciência Estética e Saúde. Nosso Dois Toques também para Baidolb. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, seu consultório, enfim, películas para carro e para residência. 2 endereços. O pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços, Benjamin Constant 1315 com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para a sua segurança, tranquilidade e até para ganhar tempo, está aí o telefone para agendar a sua ida até uma das lojas da Baidolb. Nossos Dois Toques para lavagem 5 estrelas. Olha, lavagem 5 estrelas são 40 anos, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas. O seu carro sai que é um brilho total, é um espelho. Olha, então está aí o endereço, na Avenida Ani Lopes, aqui em Porto Alegre, telefone para você. Olha, e é todos os dias da semana. Você não teve tempo durante a semana, sábado, domingo está aberto a lavagem 5 estrelas para deixar o seu carro, que é um brilho total. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, da Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, pilar do São José, que está salvo aí, né? Está salvo. Segurou aí, foi a última rodada? Não, amanhã. Amanhã em Erechim. Em Erechim, mas já garantido, já se manteve na Série C, né? Do Campeonato Brasileiro. Agora é só esperar o adversário dele, que vai ser quarta-feira, o adversário da semifinal da Copinha, né? Tá certo. Vamos lá para algumas mensagens. O Clayton Agostini em Lajeado, ligado em Lajeado. Um abraço, o Luiz Vargas mandando um abraço para a bancada. O Douglas, Cadu, alguém conhece um tal de Tonhão? Novo zagueiro do Grêmio? Né? Tonhão. Um abraço para o Tonhão. O Douglas, manda um abraço para minha mãe, Dona Maria Odete. Somos fãs dos programas desde o primeiro. Dona Odete, eu vou mandar um abraço, mandar um beijo para Dona Odete, viu, Douglas? Porque fica esquisito mandar um abraço para a mãe. Não fica legal. Me explica aí, o Inter arrecadou 1 bilhão e 200 milhões em 4 anos e vai ter um déficit de 150 milhões. A conta não fecha. Fernando sobre grande Cadu, que elegância, pleno hoje, parece um cowboy, um abraço. Que história é essa? Fala então, Gudoli, como é que é isso aqui, esses números aqui, Gudoli? Não foi bem essa a arrecadação do Inter, né? É que o Inter estava começando a dar uma melhorada no final de novembro, dezembro, havia uma planificação muito boa para esse ano 2020, e aí em março vem essa pandemia e o clube não arrecadou absolutamente nada. E as dívidas continuaram, os credores sempre em cima, o Internacional teve que continuar pagando,
E o déficit hoje do Internacional é público e notório, é perto de 70 e poucos milhões a curto prazo. E tem uma dívida de 400 milhões que também é público e notório. Vai ser complicado, ó, em termos de contratações, reforços, quando a gestão vai ser um ano, em 2021, complicado. Aquele que assumir a presidência do clube vai ter que ter uma planificação um planejamento muito bom e tentar administrar essa dívida e tentar minimizar e criar novas receitas para o clube. Foi que nem o presidente Marcelo quando pegou aquela gestão Vitória Pivona. Aqui, vou lá, Gilberto Jardim, boa noite, Cadu e todos da bancada. Gustavo Vitorino, grande correspondente da Rádio Guaíba nos tempos lá atrás, né? Programa do grande Flávio Alcaraz Gomes, Flávio Alcaraz Gomes, né? Sabia de tudo da antiga capital. O Átila... Continua sabendo. Segundo o presidente Romildo, o Grêmio liquidou o débito com os jogadores após a venda. Sim, o Grêmio reforma os jogadores. Teve recursos. Os ativos que o Grêmio tem. Muito bom. O Grêmio tem 2 ou 3 jogadores ali que pagam as contas até 2021. Né? Boa noite, Cadu. O Inter não tem... O Inter não tem... na base, 2 laterais e um zagueiro. Tenho certeza que eles jogariam melhor que o Zé Gabriel, Moisés, Rudinei e o Wendel. É que o Zé Gabriel é da base, né? Só que o Zé Gabriel, repito, não é zagueiro. O Zé Gabriel é volante. Volante de contenção. Vamos lá. Olha o Maurício lá da Visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem tudo em óculos e acessórios na Visiótica. Maurício, boa noite. O Lucas Ribeiro, zagueiro que o Internacional trouxe da Alemanha, não vai ser aproveitado? Alguém sabe alguma coisa? Isso é uma incógnita. O jogador Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele está lesionado? Ninguém sabe. Não está lesionado. Ele teve lesionado, já está recuperado. Né? O Leandro Rosa. Né? E esse mesmo grupo do Inter, na mão do Renato, hein? Duvido que a situação não mudaria em 2, 3 jogos. É verdade. É o que eu digo, o técnico tem o grupo na mão, é outra coisa, né? É que eu sempre digo para vocês. O Paulo Sérgio Santos Souza, boa noite, sou gremista. O que falta no Inter é a mescla da base com os mais cascudos, e um presidente mais preparado. Não, isso está certo. Isso é o que o Grêmio tem. Todos os grandes times, as grandes conquistas de Grêmio Internacional era exatamente essa mescla. Ou seja, jogadores da base com os mesclar com jogadores mais experientes. Os grandes títulos do Grêmio foram assim, os grandes títulos do Internacional foram assim. Sim. E o engraçado é que o maior título do Internacional, o título mundial, só tinha 2 garotos da base no time, era o Luiz Adriano e o Pato. Né? O Pato era titular, o Luiz Adriano era banco. Sim. E foi exatamente os 2 jogadores que fizeram os 2 gols na primeira partida contra aquele time. Tem 2 minutos, eu tenho que encerrar, eu tenho que usar com o Godoly, que hoje tivemos uma informação aí que teria vazado um áudio de um associado e em relação aos internacionais. Olha, está uma guerra essa eleição internacional. Isso quem paga é o clube. Isso quem paga, vamos deixar bem claro. Tá? Ou seja, vazou, inclusive, uma lista, né? Dos associados, inclusive, se ventilou até o caso do Ministério Público, uma dívida de 50 milhões e até a possível gastação de uma que é em relação à chapa do Aquino. Do Aquino, Explica primeiramente, isso aí. Primeiramente é o seguinte, é que vazou nas redes sociais um áudio de um associado do clube, que também é conselheiro do clube e também eleitor do presidente, do futuro presidente do Internacional, que no meu ponto de vista será o Aquino, que ele tinha uma lista com o nome dos associados, com os dados, mas isso aí é um associado do clube. Ele não concorre ao Conselho de Gestão nessa eleição. Ele não concorre ao Conselho Deliberativo, porque ele já é conselheiro e o mandato dele tem mais ainda 2 anos. Então, é um sócio do Internacional que é eleitor da chapa do Aquino, que do outro lado colocaram na rede social esse áudio, gravaram, né? E colocaram na rede social que ele tinha essa lista. Olha, o que importa na eleição internacional é o plano de gestão, tanto de um candidato como do outro. Não adianta nós chegarmos agora, o associado sabe muito bem, ele tem que ver quem é aquele que tem condições de dirigir o Internacional nesses 3
anos que vão se seguir. São anos difíceis, entende? Agora, pelo fato que cai na rede social, é a terra de ninguém. Né? Tu pode colocar um áudio ali dizendo que era do fulano, do Beltrano, e aí ele, inclusive, foi o que aconteceu. Não vai dar tempo, Vitorino, você está encerrando. Como você é advogado... Só para essa explicação aí. Mas, rapidinho, é permitido aos candidatos ter acesso à lista de sócios? Não, tem a lista de sócios, mas com o nome do sócio. Né? Agora, o áudio que vazou é que tinha nome de sócio, endereço, CPF... Dados pessoais, que é proibido, né? A vinculação, a divulgação de dados pessoais. Claro. Mas o que importa para o Internacional agora é a procedência do candidato. O associado tem que saber quem são os dois candidatos, de onde é que vem, o que eles fizeram pelo clube até agora. Tá certo. A gente sabe da onde a gente sai daqui, da RDC, e para onde vai. Vamos para o Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho. Olha só, o Barranquinho agora alterna suas semanas, né? Promoções uma semana, é o assado de tira angus por R$ 28,00, e aí alterna na outra semana. Essa semana é do entrecô angus também por R$ 28,00. E na próxima passa a ser o assado de tira. Mas a gente está vendo aí uma das tantas delícias do Barranco, né? Que você tem de maneira presencial lá no Barranco, ou pelo takeaway, como está aí, ou pelo teleentregas, aí você curte como você quiser. Também sempre aquelas promoções lá de vinhos, espumante do Elson e do Chico. É o complexo do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Olha, 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E aquelas promoções que você não está de carro novo, você não quer, né? Lá do Jefferson Cisternal, olha só, o Cerato 2.0 aí em 24 vezes com taxa zero, a Sportage, aqui a Rio, seminovos. Como você quiser. O Vitorino já está de carro novo lá, trocou. Peguei o Rio, o novo Rio 21, EX. O Vitorino, ele troca de carro para as facilidades, ele troca a cada mês, né, Vitorino? Sim, lá na São Motors a gente tem as facilidades, você está perdendo a oportunidade de trocar de carro. Kia 0 km lá. Faça aí, o não Jeff te acompanha até em casa. Se for o caso. Olha só, preço e qualidade, onde é que você encontra? É no Grupo Zafari, né? É no Grupo Zafari que você tem preço e qualidade. Tá certo? Valeu, Gudoli. Grande abraço, prazer em participar. Internacional, dá um palpite aí para esse jogo de domingo. Vai ser 2-1. 2-1. Do Inter. Vitorino, palpite para dupla, jogos da dupla aí. Eu acho que o Grêmio ganha, o Inter trazendo um empate está de bom tamanho, 0-0, 1-1. Vou no 2-0 pro Grêmio aqui e 1-1 lá no em Minas. Dá até score, né? Tá. Eu, como sempre, aquela expectativa otimista, o Grêmio, evidentemente, que tem todas Agora, as minha segunda paixão é o Vasco, então eu não vou dar palpite. Você está mal de paixão. E o Internacional, nesse momento, vencer lá será uma façanha. Felipe Bastos brigou com a comissão técnica e está quase saindo do clube. Tá certo. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, né? Vamos para o Barranco, repetindo, né? De Kia São Motos, tá certo? Tá chegando aí, Guilherme Macalossi, com o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes, né? Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.